Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês que acabou de explodir uma bomba daquelas que vai cair, sabe, no colo de quem? Do Lula. Prestem atenção, gente, isso vem diretamente dos bastidores dos Estados Unidos. E não é só sobre sanções sobre Alexandre de Moraes, não. A coisa é muito mais séria. Segundo o jornalista Paulo Capelli, que está fazendo uma série de reportagens sobre o tema, Trump já tem posicionamento definido sobre as sanções e agora, gente, essa conversa não é mais sobre Moraes só não. Ela já começa a respingar direto no Lula e também em Janja da Silva. E o mais grave, Trump já até fez uma previsão e nessa previsão ele já colocou o núcleo lulopetista completamente em desespero. Minha gente, o desespero tá batendo forte na esquerda. E não para por aí não. Brasília hoje tá pegando fogo. E para piorar, agora estourou mais uma. Acabou de ser confirmado, gente. Nesse instante, eu quero trazer os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. Simplesmente Alexandre de Moraes ameaçou um aliado histórico de Lula, uma figura respeitada, alguém que tem peso, tem nome e tem história política brasileira. E sabe por quê? Porque o depoimento sobre o 8 de janeiro não falou exatamente o que Moraes queria ouvir. Sim, gente, porque ele queria incriminar Bolsonaro. E olha que essa ameaça de prisão tá repercutindo muito, viu? Tá gerando revolta e o pior, a situação de Moraes está ficando cada vez mais insustentável. Inclusive, até na Rede Globo ele foi detonado e para a Rede Globo estar falando é porque é muito pior do que a gente imaginava. Agora, quem virou o verdadeiro terror de Moraes também foi um general de peso, viu? Uma figura fortíssima, nome que tem moral, tem respeito em Brasília inteiro e também no Congresso. E no depoimento do STF, esse general simplesmente desmontou a narrativa do suposto golpe e ainda acusou o governo Lula. Então, gente, deixou Moraes numa situação extremamente delicada. E nos bastidores já se comenta que essa fala foi devastadora e deixou clara a perseguição política que está acontecendo no Brasil. E segundo informações, gente, ele ficou tão revoltado, Moraes surtou, e eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia também para vocês, entre outras que promete incendiar o dia de hoje. Vocês não vão acreditar em Daniela Lima. Daniela Lima simplesmente falando bem de Michele Bolsonaro e acabando com Janja na Rede Globo. E segundo eles, gente, Michele é um nome fortíssimo que está causando desespero na esquerda. Ainda tem Janja da Silva entregando de bandeja a cabeça de Lula. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Eu só não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para você. Olhem o que Janja quer fazer com todos nós, o povo brasileiro. Na verdade, gente, Janja falou demais e entregou de bandeja a cabeça de Luiz Inácio Lula da Silva do PT para Trump. Porque se nós sabemos se tem uma coisa que Trump preza, é a liberdade de expressão. E este plano de Lula para nós, o povo brasileiro, acabou de ser exposto pela primeira-dama Janja da Silva. E segundo a deputada do PL de Bolsonaro, Júlia Zanata, olhem isso, gente, só prestem atenção e entendam esse plano maquiavélico da esquerda, do Lula e do STF para com o povo brasileiro. Tem até prisão de Janja sobre a censura na China. Olhem isso. Janja agora quer importar o modelo chinês de regulação das redes sociais, inclusive fala em prisão. É uma vergonha. Vou ter que explicar para essa socióloga. Dona Janja, a China não é democracia, não é modelo de democracia, Janja. Lá só tem um partido. Aliás, é isso que vocês defendem. Tem que começar a defender abertamente as verdades, né? Aquilo que vocês querem. Aliás, a Glaze já falou que quer se aproximar do modelo chinês, não é mesmo? Janja falou até em prisão. Assista um vídeo aqui. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas da China. Apesar de ter uma regulação muito forte, lá crianças menores, a partir de, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeitos, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar
em outros espaços. Tem prisão, tem, sabe? Tem toda uma legislação. Por que é tão difícil a gente falar disso? A Janja, sinceramente, ela atua mais como uma aliada do Bolsonaro, eu acho, para derrubar o governo, da quantidade de besteira que fala e que faz, comprando lençóis e coisaradas com dinheiro público, achando que foi eleita para alguma coisa. E não foi. Mas, Janja, viva a liberdade de expressão. Inclusive a sua. Continue falando, dona Janja. Pois é, né, gente? Aqui Júlia Zanata entregou todo o plano de Lula contra nós, o povo brasileiro. Mas sabe quem falou de Janja? A Globo. Vocês vão ficar chocados. Vocês acreditam que Daniela Lima, sim, a maior passadora de pano do governo Lula e também de Janja da Silva, exaltou Michele Bolsonaro e detonou com Janja? Segundo Daniela Lima, ela, Michele Bolsonaro, é um nome fortíssimo na política. Ela fez grandes elogios para a nossa eterna primeira-dama e Janja foi detonada. Só assistam, gente, porque nós vivemos para ver isto na Rede Globo. E da boca de Daniela Lima, se eles estão falando isso, é porque Michele deve ter se tornado o maior pesadelo da esquerda. Acho que é muito sintomático quando a rainha de copas emerge na figura da Michele, né? E não é uma vez só. Se vocês lembrarem muito bem, quando aparece o escândalo das joias, ela vem à frente. O Bolsonaro está fora do Brasil, ela está aqui. Ela pega o próprio telefone. Eu nunca vi. Não pedi, não recebi. E se disserem que eu sabia que existia, é mentira. E ela faz isso no momento em que o marido ainda não tinha formulado uma resposta, porque ele dá 5 diferentes. Mas ela formula de bate-pronto muito rápido. Esse dia outro momento em que ela sai em defesa, porque ela sente que é com ela, é quando a Janja diz: o Palácio da Alvorada estava mal cuidado. E ela fala: não. Sumiram móveis? Não, é que ela fala... Dos móveis. Dos móveis. Móveis sumidos. E ela Os fala: móveis não. sumiram. Nesse dia, foi a única vez que eu falei com a ex-primeira-dama pelo telefone. E ela disse: está no hangar tal, lugar tal, tá tudo lá, o mobiliário tá inteiro lá e tal. Quando a Michele sente que é algo relacionado ao patrimônio que é dela e que são coisas muito pessoais que ela preza, então, é a imagem de proba, a imagem de libada, a imagem de uma mulher pura. Então, assim, eu vejo a Michele Bolsonaro trabalhando para a política, pela política, e sendo vista com potencial pela política há muito tempo. Sem dúvida. O que ela fez agora é: não posso ser eu? Aqui, ó, quem vai dizer as minhas opções não é fulano, e eu não vou carregar isso comigo, se eu for. Eu achei que, assim, ela tem episódios de muito ímpeto, e eu acho ela extremamente hábil no palanque. Eu Eu queria acho falar a Michele isso. Bolsonaro, de todas as opções do clã, a de maior potencial eleitoral, sem sombra de dúvida. Eu acho. Enquanto esse debate acontecia, Janja da Silva também foi citada, mas de uma maneira bem diferente de Michele. E já, não percam, aliado de primeira linha de Bolsonaro, diretamente de Washington DC, vai trazer revelações inéditas sobre Alexandre de Moraes e vai mandar um recado diretamente ao ministro. Pode-se dizer um desafio. Mas antes, olha o que falaram de Janja da Silva em plena Rede Globo. Michele é, de fato, um player político importante. Muito mais do que a Janja, por mais que tenha esses episódios. Porque a Michele tem inserção no PL, tem muita gente, de fato, que acredita, tem pesquisa de opinião mostrando isso. E ela vai concorrer, no mínimo, ao Senado. A Janja não vai concorrer a nada. Pode pensar o que quiserem, mas não vai concorrer a nada. Por que você tem essa certeza? Absoluta, porque na verdade, o poder da Janja é ser a primeira-dama do Lula. É isso que lhe dá o poder. A Michele não, a Michele está fazendo política há uns 4 anos nas igrejas. Eu fui visitar a igreja evangélica disso. Ela está fazendo, não vou fazer nenhum juízo de valor, e fazendo com apoio. A Janja não está fazendo nenhuma política com apoio popular de massa. Entendi, porque você foi falando, falei, não, mas a Janja está ali fazendo política, não, estou falando de política de massa. Para ganhar a eleição. Para muita gente, para ganhar a eleição. Michele é... Na verdade, né, gente, pelo amor de Deus, querendo regular as redes sociais, colocar a censura, regime da China aqui no Brasil, é lógico que ela não vai ter apoio. E agora, gente, prestem atenção no que disse esse aliado de primeira linha de Bolsonaro, diretamente de Washington DC. E ainda hoje, não percam, Moraes surtou e fez algo inacreditável. Mas antes, olhem isso. Eu saí em 2015. Naquela época, Alexandre, em 2015, eu acho que você era, inclusive, advogado da Transcop, né? Aquela empresa que parece que lavava dinheiro para o PCC, né? Então, eu não tenho coragem realmente de viver num país onde o ministro da Suprema Corte advogava para a empresa que lavava dinheiro para o PCC. Eu não tenho coragem mesmo.
Não estou dizendo que você é envolvido, mas eu não tenho coragem de ver num país desse. Não tenho elementos para dizer. Né? Agora, toda essa raiva, Alexandre, deve estar te deixando meio confuso. Confuso. Porque como é que eu vou ter coragem de retornar ao Brasil, Alexandre, se você caçou a porra do meu passaporte brasileiro em 2022 e mandou, inclusive, informar o governo americano e proibiu o consulado e a embaixada brasileira de emitirem novos passaportes para mim. Então, como é que eu vou ter coragem de ir ao Brasil? Eu não tenho como, você tomou meus meios. Não posso nem com outro passaporte, que agora, para entrar no Brasil, inventaram uma maluquice, você precisa do passaporte brasileiro. No mais, Alexandre, assim, se o assunto é coragem, a distância daí para cá e daqui para aí é a mesma. Eu, inclusive, já falei para você viajava muito para os Estados Unidos. Eu lembro você em Nova York dando palestra. O que houve que você não vem mais? Você não é machão? A distância é a mesma, pô. Você quer falar, tá querendo me enfrentar? Porra, a gente gosta disso, é o que eu mais gosto. Agora, será que você é corajoso mesmo de sair aí do Brasil, vir aqui falar essas coisas, aqui nos Estados Unidos, sem tipo 10 seguranças? Eu duvido, eu conheço teu tipo. Vira tchutchuca rapidinho. Primeiro enfrentamento afina. Porque eu digo isso sem segurança, eu digo isso literalmente. Porque até dentro do STF. Vejam, ontem, na sessão, enquanto o doutor Chiquini fazia uma contundente e indiscutível sustentação oral, esses dois aí, que estão aí na tela marcados, né, além de todos os policiais legislativos num dos prédios mais seguros do Brasil, esses dois aí, Alexandre, são ou não seus seguranças pessoais? O da direita é ou não é o capitão Macedo, cujo processo você está cobertando? O capitão Macedo é aquele dos diálogos da Vaza Toga, sabe, que está sendo investigado por fornecer pesquisa clandestina policial a você, Alexandre? Aquele que no momento em que a juíza pediu para ouvir o segurança, o teu segurança, você mandou o processo subir para o STF? Então, esse negócio de eu sou machão, tenho coragem, para cima de Moá, não, querido. Veja, eu sou só um pseudo-jornalista. Eu não tenho nem monitoramento, né? São imagens. Daqui a pouco eu vou dizer, Paulo Figueiredo está monitorando o Alexandre de Moraes. As imagens são do Space Liberdade, do julgamento público. Mas eu tenho olhos e ouvidos e boas fontes, Alexandre, inclusive bem perto de você. Bem perto de você. Por isso que eu não sabia quando você ia encontrar o comandante general Tomás Frajola, esse que você estava elogiando e puxando o saco aí agora no julgamento. E daí você vem com a ideia de que eu estou foragido. Bom, olha, em primeiro lugar, eu tenho que ser bem sincero. Como não consta nenhuma prisão preventiva contra mim, eu imagino que você tenha decretado essa prisão em sigilo ou tenha decretado nos últimos dias e ela ainda não foi despachada. Tudo bem. Obviamente isso já era esperado por mim e é absolutamente inócuo. Porque, assim, a verdade é que eu não posso estar foragido na mesma casa em que eu vivo há 11 anos. Ninguém fica foragido onde mora. E ninguém fica foragido sem um passaporte para poder voltar ao Brasil. E mais, eu estou num país que tem acordo de cooperação com o Brasil. Os Estados Unidos têm acordo de cooperação com o Brasil. Tem tratado de extradição, tem EMILAT, tem convenção de Haia. Então, não tem como eu ficar foragido aqui nos Estados Unidos, né? A não ser que as suas ordens sejam ilegais e sejam recusadas pelo governo americano e que a sua ordem de prisão seja recusada pela Interpol. E não vem dizer que é porque eu sou amigo do Donald Trump, não. Porque suas ordens foram recusadas lá na Espanha pelo governo de esquerda da Espanha e foram recusadas aqui nos Estados Unidos pelo governo Biden. Que vergonha, Alexandre. Então, talvez, só talvez, quem não tenha
coragem de mandar as ordens, as citações e os pedidos de extradição, seja você. Eu não posso ser foragido de ordens que eu desconheço. O nome de gente que fica cercada de segurança, de quem gosta de ficar no país onde é ditador, é basicamente aquele que aponta uma arma para a cabeça dos outros e posa de machão. O nome desse tipo de gente, Alexandre, é covarde. No fundo, você não passa de um velho e bom covarde que gosta de bater em velhinha do 6 de janeiro, de mulher que pinta estátua de batom, de Débora. Você gosta de bater em quem é fraco. Só tem um problema. Na minha mão, você vai se porque eu sou o cão pastor. Eu tenho o mesmo dom da agressividade de vocês, os lobos, só que eu defendo as ovelhas. E eu tenho do meu lado alguém que faz todo o seu poder parecer insignificante. Eu tenho alguém aqui me protegendo que faz você parecer um nada. Você está achando que eu estou falando do Donald Trump? Não. Eu estou falando do Senhor dos Exércitos. Eu estou da mesma forma que o Davi não foi para o confronto direto para trocar soco com Golias, eu vou daqui de longe, com a minha funda, com a minha atiradeira, acertar uma pedra, em breve, metafórica, Alexandre, no meio da sua testa. E aí você vai saber quem é o Senhor. E agora, gente, vejam esta notícia. Moraes enlouqueceu, surtou. Olhem o que aconteceu. Será que as sanções de Trump que está deixando Moraes dessa maneira? Bom, gente, olhem esta notícia. Urgente, Moraes ameaça prender Aldo Rebelo. Sim, o ex-ministro Aldo Rebelo, do PSB, provocou tensão durante o depoimento no STF nesta sexta-feira, dia 23, ao defender o ex-comandante da Marinha, Almir Guarnier, na ação que investiga a suposta tentativa de golpe liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Questionado se Guarnier colocou as tropas à disposição para um movimento golpista, Rebelo desviou uma análise linguística, irritando o ministro Alexandre de Moraes. Rebelo argumentou que a expressão estar à disposição não deve ser interpretada literalmente na língua portuguesa. A força de expressão não é literal. Dizer eu estou frito não significa estar numa frigideira, afirmou Moraes e ele interrompeu. Moraes? Aspas, o senhor estava na reunião quando Guarnier usou a expressão? Atenha-se aos fatos. Ameaça. Em seguida, Rebelo retrucou, né? Aspas, minha apreciação da língua portuguesa é minha e não admito censura. E Moraes alertou. Aspas, se não se comportar, será preso por desacato. Rebelo respondeu. Estou me comportando. Gente, mas esse depoimento, essa atitude de Moraes, não sei se está mostrando desespero. Não sei se é desespero por causa das sanções de Trump, que vai chegar e já tem até data, como eu falei para vocês, inclusive até mesmo a esposa do ministro. Não sei, eu sei que ele surtou e isso rendeu até mesmo crítica na Rede Globo. Olhem o que disse Demétrio, prestem atenção. Urgente, Demétrio na Globo News detona Alexandre de Moraes. A declaração do Rebelo, eu acho errada. A declaração do Rebelo, eu acho, é a minha opinião. Mas eu acho que o fato não é esse. Testemunhas falam coisas certas, erradas, depois os juízes vão tomar as decisões. Mas ameaçar de prisão por um diálogo desse tipo, isso é de uma arbitrariedade absoluta. Ameaçar um ex-deputado, um ex-ministro, uma figura pública conhecida no Brasil, uma figura que sempre teve os melhores modos na vida pública brasileira. Eu sempre discordei bastante de Aldo Rebelo do ponto de vista político numa série de questões, mas sempre foi uma figura pública respeitosa e admirável. Essa resposta não tem nenhum tipo de ofensa, não traz nenhum tipo de agressão ao juiz. A ameaça de prisão é uma arbitrariedade completa de Alexandre de Moraes. Bom, gente, Moraes está com os nervos à flor da pele, principalmente porque um general de nome, viu? Principalmente na política e dentro do Congresso. Gente, acabou de desmontar toda a narrativa do golpe e ainda culpou o governo Lula. É isso mesmo.
Olhem o que diz aqui a revista Oeste. Em depoimento ao STF, Mourão que não costuma se manifestar, culpou o governo Lula pelo 8 de janeiro. O ex-vice-presidente falou em omissão. Ministro Alexandre de Moraes interrompeu o depoimento. É isso mesmo, gente. Como vocês podem ver, ele está com nervos flor da pele. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro irritou o ministro Alexandre de Moraes durante a tomada de depoimento do senador Hamilton Mourão no Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira, dia 23. O vice-presidente da República na gestão de Bolsonaro, Mourão, prestou depoimento como testemunha no inquérito que investiga atribuições que culminaram nos atos do 8 de janeiro de 2023. Ele foi testemunha do tenente-coronel Mauro Cid e do general Augusto Heleno. O advogado Paulo Armado Cunha Bueno questionou Mourão sobre a existência de uma seção do Exército especializada em análise de cenário de risco e alertas que resultaram no relatório de inteligência. O senador falou da competência das Forças Armadas para alertar sobre a iminência dos atos do 8 de janeiro. Mourão também apontou a omissão do Ministério da Defesa em relação aos ataques. Aspas. É a seção de inteligência encarregada de analisar as informações que chegam, disse o ex-vice-presidente. Por óbvio que isso perdura até os dias de hoje e deveria ter acionado os meios respectivos. Vale lembrar que o ministro da Justiça da época era ninguém mais e ninguém menos que Flávio Dino, portanto, aliado de primeira linha de Moraes, e foi aí que ele surtou. Durante o depoimento, o ex-vice-presidente culpou o governo do presidente Lula pela omissão do governo atual. Moraes interrompeu o advogado, que seguia perguntando se o 8 de janeiro teria sido orquestrado. O ministro proibiu a indagação e disse que Mourão não é perito, é isso mesmo, para fazer análise de cenário. O relator ainda insistiu que a defesa deveria se ater aos fatos. Gente... Mourão negou durante a oitiva a existência de uma reunião em que tenha participado de debates sobre suposta preparação golpista e desmontou mais uma narrativa de Moraes. Isso deixou o ministro furioso, gente. Segundo informações, essas sanções de Trump está deixando Moraes com os nervos à flor da pele. E mais essa, sendo desmontado esse golpe que eles armaram dessa maneira tão articulada para incriminar Bolsonaro, agora está vindo toda a verdade à tona. É assim, né, gente? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E falar em verdade, olhem sobre Lula e as sanções de Moraes. Segundo o governo Trump, ele não planeja sanções a Lula, mas prevê derrota acachapante. Tipo assim, sabe? Já vai perder mesmo? Pra que mais essa? Tipo uma dó. Coluna de Metrópolis, né, gente? Diferentemente do que os bolsonaristas, como eles gostam de chamar aqueles que apoiam Bolsonaro, chegaram a almejar, Trump não vai planejar e impor sanções ao governo Lula, pois já prevê a derrota do petista. Diferentemente do que chegaram a almejar bolsonarista, não está no radar de Donald Trump impor sanções ao governo Lula, informam integrantes da Casa Branca, coluna. Com base nessa previsão, o governo Trump tem avançado nas sanções com o ministro Alexandre de Moraes, sem que a medida se estenda ao Palácio do Planalto. Os Estados Unidos calculam que uma ofensiva contra Lula poderia provocar o efeito inverso e fazer com que o petista engariasse apoio de segmentos com os quais hoje ele não conta. Diplomatas do Itamaraty têm atuado para tentar melhorar a relação entre o Brasil e os Estados Unidos e fazer com que Trump desista de sanções a Moraes, mas ele não vai desistir. Lula é tipo uma dó, né, gente, que vocês perceberam aqui. Já vai perder, já vai ter essa derrota acachapante, ainda mais essa. Vamos poupar. Bom, isso quem tá dizendo é Metrópolis, né? Mas vamos ver o que vai desenrolar com o decorrer do tempo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, pro vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado, que Deus possa prosperar na vida de vocês 1000 vezes mais. E continue com João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até nosso próximo encontro.